De que maneira pecadores cheios de falhas, de erros, de pecados podem ser aceitos diante de um Deus que é totalmente puro e santo? Você já ouviu falar sobre a justificação pela fé? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá pessoal, graça e paz, aqui é o Alan Rocha, pastor aqui da igreja A Promessa em Vila Medeiros, e você está no Oficina da Palavra, que é esse programa em que nós temos a oportunidade de sermos corrigidos pela palavra, sermos confrontados, sermos consertados pela palavra de Deus, e por isso o programa se chama Oficina da Palavra. Quero dar mais uma vez as boas-vindas a todos vocês. Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, ainda não se inscreveu? Pois se inscreva. É muito importante que você se inscreva aqui no canal para que os nossos vídeos tenham cada vez maior alcance. É sempre muito bom ter você aqui e ainda é melhor ainda quando você deixa o seu comentário, quando você fala de onde você é, faz alguma pergunta, isso ajuda demais aqui o nosso trabalho. Então, peço aí que você deixe o seu comentário, deixe o seu link, é sempre muito importante. Bom, vamos lá. Nós estamos nessa série de reflexões falando sobre o plano da salvação e agora nós estamos falando sobre o processo da salvação. E no processo a gente falou que dentro desse processo há alguns atos gloriosos de Deus que são importantes. Eu já falei sobre regeneração num vídeo aqui anterior. E hoje eu quero falar sobre justificação. E para falar sobre justificação, é muito necessário que a gente leia um texto aqui que eu gosto demais, que é o texto de Romanos, capítulo 5, os versículos 1 e 2, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha que esse texto é muito especial, muito maravilhoso. Aqui aparece essa expressão, somos justificados pela fé. A questão que a gente faz aqui diante desse texto, dessa palavra, até uma pergunta que a gente já fez aqui no início de que maneira o ser humano, pecador e cheio de falha, pode ser aceito na presença de um Deus que é infinitamente santo e perfeitamente justo. A única forma disso acontecer, ou seja, desse tipo de pecador ser aceito diante de um Deus puro e santo, é se esse pecador for limpo dos seus pecados, ser livre, ser limpo dos seus pecados. Como que isso é possível? Isso é possível através do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, que nos dá nova vida, que lá na cruz do Calvário Jesus Cristo entregou a sua vida em nosso lugar e lá na cruz ele pagou o preço. Segundo o texto lá de Colossenses capítulo 2, ele rasgou a cédula, aniquilou toda a dívida que era contra nós, foi então ali corrigida, foi ali vencida, e por meio dele nós temos a chance, nós temos a justificação. Por meio do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, nós fomos declarados justos, fomos declarados inocentes. Então, o que vem a ser a justificação pela fé? O que vem a ser? Qual é o significado? O significado é exatamente esse, que a justificação é um ato de Deus declarar que aos seus olhos os pecadores são justos. Essa é a ideia da justificação pela fé. A pergunta que a gente faz aqui diante dessa explicação, dessa palavra, é:
Como Deus pode declarar inocente uma pessoa que é culpada? Não seria isso uma injustiça de Deus? Isso é uma questão importante. Não seria uma questão injusta? Ele não estaria cometendo uma injustiça declarar pessoas que são pecadoras injustas, declarar essas pessoas justas e santas? Não, a resposta bíblica, né, não é injusto, ele não está cometendo nem uma injustiça, exatamente porque a Bíblia nos fala que através do sacrifício do seu Filho Jesus na cruz do Calvário, o preço foi pago, o resgate foi pago, e por isso nós temos liberdade, nós temos salvação. O texto que eu separei aqui para a nossa leitura é o texto aqui de Romanos, no capítulo 6, o versículo 23, que diz o seguinte: o salário do pecado é a morte, o preço pelo pecado é a morte. E Jesus pagou esse preço por nós. Alguém tinha que morrer lá na cruz, ele decidiu pagar em nosso lugar, ou seja, então não é injustiça, porque o próprio Deus decidiu pagar a dívida em nosso lugar. Tem um texto lá de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Está escrito assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E aí, a máxima diz o seguinte: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão. Vai aparecer na tradução da NVI. O que essa palavra está dizendo? Olha, o que é derramamento de sangue? É morte. Então, se o salário do pecado é a morte, o único jeito de que esse salário, esse preço seja pago é alguém morrendo. E Jesus pagou esse preço por nós. Você pode olhar para o Antigo Testamento e você vai ver no Antigo Testamento que a profecia dizia que o Messias viria e que morreria na cruz. Ele seria o cordeiro, né, que ia tirar o pecado do mundo. Mas enquanto o cordeiro não vinha, enquanto o Messias não veio e morreu na cruz, pela lei de Moisés, pelo Antigo Testamento, foi estabelecido as regras de sacrifícios. E a ideia das regras de sacrifícios é que todo pecador que quisesse ter o seu pecado perdoado deveria, então, vir, comparecer diante de Deus e trazer, assim, um cordeirinho. E ao trazer um cordeirinho, deveria confessar o seu pecado na cabeça desse animal. E dessa maneira, ao confessar, é como se estivesse transferindo o pecado para aquele animalzinho. E ali o sacerdote entendia, né? Levava aquele animal para o sacrifício. E aquele animal representaria o pecador e o seu pecado dessa forma era pago. O seu pecado dessa forma era perdoado. Mas a Bíblia vai dizer que esses sacrifícios eram apenas sombras daquilo que aconteceria no futuro. Era apenas uma profecia a respeito do Messias. Então nós entendemos que essa profecia ela se cumpriu de fato quando Jesus morreu lá na cruz. E lá na cruz do Calvário, a morrer em nosso lugar, Jesus estava pagando o preço desse versículo que eu citei aí para vocês, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E então ele morreu em nosso lugar. Sobre a justificação nesse sentido, né, que ele então transfere direitos para nós, ele morre a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida que era dele, e assim ele faz justiça. É o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 5, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, esse versículo é muito, muito legal. Tem uma tradução que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça
de Deus. Então, o que é a justificação? Com base nesses versículos, em tudo que eu falei aqui para vocês. Então, justificação é um ato do Senhor declarar, com base na morte substitutiva do seu Filho, ou seja, através da morte de Jesus, ele declarar que todo pecador que o recebe por Salvador tem os seus pecados cancelados e a condenação anulada. É isso que significa ser justificado, ser perdoado por Deus. Então, a justificação pela fé é feita com base no sacrifício do Senhor Jesus. Eu quero aqui considerar algumas coisas que eu anotei aqui que eu acho que é importante. Para você entender a justificação pela fé, existem 4 características importantes. A primeira característica é que justificação é uma obra instantânea. Tem algumas obras nesse processo que nós comentamos aqui, por exemplo, a santificação, que ela é paulatina, né? ela é contínua, não é uma obra instantânea. Porém, a justificação é uma obra instantânea. Ela não acontece de pouco a pouco, ela é uma obra imediata, completa, definitiva. Quando um pecador se rende a Cristo, ele logo é justificado diante de Deus dos seus pecados. E isso acontece de uma vez por todas, como diz o texto lá em Hebreus. A obra de Cristo, ela faz efeito sobre a nossa vida e o nosso pecado é cancelado, nós somos justificados diante de Deus. Outra característica dessa obra, chamada justificação, é que justificação é um ato legal. O que significa isso, que é um ato legal? Significa dizer que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui de perdão dos nossos pecados, ele está falando que a nossa dívida com Deus ela é cancelada, né? E através da regeneração nós temos uma nova vida em Cristo. E ao citar essa expressão justificação pela fé, Paulo está emprestando um termo dos tribunais, um termo jurídico. Já comentei com vocês aqui que Paulo, dentre as formações, ele era alguém bastante entendido de direito romano. Então ele conhecia as leis. E lá, nas leis, como advogado, como defensor, entendedor jurídico das leis, o apóstolo Paulo ele empresta esse termo, que a ideia é assim, de que alguém que vai diante de um juiz e vai ser julgado, e esse juiz, então, declara inocente ou justificado aquela pessoa. Essa expressão até para relembrar aqui vocês o que é esse ato, né? Esse ato jurídico. Quer dizer o seguinte, que assim, você é pecador e você é convidado a comparecer na presença do juiz mais justo do universo, que é o próprio Deus. Então, imagina, você é convocado para o seu julgamento e você vai diante daquele que é o juiz do universo. Você comparece diante dele e ele, então, pega a sua ficha corrida. Imagina? Então, ele vai dizer, olha, desde a sua infância, quando você era uma criança, você cometeu esse erro, na sua adolescência você cometeu esses erros, na sua juventude esses erros. Então, uma lista imensa de falhas, então logo a sua condenação, a morte já está certa, já está decretada. Então ele diz, olha, com base no que você fez aqui, com base na lei e na justiça, vou te condenar. Ele levanta o martelo então ali para então declarar a sua sentença. Imagina essa cena hipotética aqui. Então imagina essa cena, quando ele vai te condenar, de repente entra no ambiente uma pessoa que diz não, essa pessoa não tem mais esses pecados, porque eu já paguei toda a dívida lá na cruz. Essa pessoa que eu me refiro é Jesus Cristo. Então ele entrou na nossa história, no nosso julgamento, e ele diz, eu paguei toda a dívida, eu paguei todos os crimes, todos os pecados dessa pessoa lá na cruz do Calvário. O que o Pai, o juiz, vai fazer? Ele vai então dizer o seguinte, com base na obra que o meu filho realizou na cruz do Calvário, eu te declaro inocente. Eu te declaro
justificado. Essa é a figura, essa é a ideia. E quando nós falamos aqui que justificação é um ato legal, é essa a ideia de que o Pai nos perdoa, ele nos declara inocente. Não com base nos nossos méritos, não com base nos nossos atos, não porque nós mereçamos de forma alguma, não é essa a ideia, mas é com base na graça manifesta por ele lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu em nosso lugar, e assim nós somos inocentados com base nessa fé, nessa crença. Outra coisa, a gente pode dizer o seguinte, que também, em terceiro lugar, justificação é uma ação graciosa de Deus. É uma graça, é um presente imerecido. Se você ler ali o texto de Efésios, né? Efésios capítulo 2, os versículos 8 e 9, lembra o que está escrito lá? Diz assim, pois vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, é essa ideia que o texto nos apresenta aqui, que é muito importante. Entendemos que nós não temos condições de pagar pelos nossos delitos, nós não temos condições de salvar nós mesmos. Quando a Bíblia fala sobre a questão do pagamento, tem um texto ali em Isaías 64, verso 6. Olha o que diz esse texto. Ó. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Está dizendo o seguinte, se você, através das suas obras, dos seus atos, dos seus atos de obediência, das suas boas obras, você tentar com isso, tentar comprar a justiça de Deus, tentar comprar o perdão de Deus, todos os seus atos vão ser insuficientes. Na verdade, não é que é insuficiente, eles são inadequados. O texto vai dizer para nós que a nossa melhor justiça, os nossos melhores atos diante da santidade, da pureza de Deus, não passam de trapo de imundícia. Ou seja, nós não conseguiremos ganhar salvação através da nossa obediência, nós não conseguiremos fazer com que Deus nos deva favor. Sabe, a nossa dívida é tão grande que cada ato que a gente fizer, mesmo que seja um ato valioso, ainda é centavos diante da graça de Deus, diante da salvação de Deus. Se pensar que a nossa dívida é muito grande, é um valor incalculável. Assim, nós não temos condições. A única forma é Deus gratuitamente morrer por nós e nos oferecer vida, uma vez que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, nós não tínhamos condições alguma de nos salvar. Mas Jesus morreu no nosso lugar e nos concedeu a salvação, a vida eterna, de forma pela graça, né? Isso, ou seja, de uma forma imerecida. Nós não merecemos, mas pela graça nós somos salvos. E a última parte aqui, nós poderíamos dizer que a justificação é um feito poderoso, é algo glorioso. A Bíblia vai dizer que quem fez a nossa justificação foi o próprio Deus. Lá em Romanos, no capítulo... deixa eu pegar aqui. Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, que diz assim, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, se nós somos justificados por Deus, ninguém pode nos condenar. Ninguém pode jogar na nossa cara alguma coisa. O diabo vai tentar nos acusar, vai tentar nos humilhar, vai tentar lembrar o nosso passado, mas como diz a Bíblia, os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar.
O próprio texto de Romanos, no capítulo 8, começa dizendo que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eu quero que você hoje acredite na salvação, tenha fé que o sacrifício de Jesus foi suficiente para te perdoar, para te justificar, que Deus te declara inocente. Se seu pecado ou se seu passado foi difícil, você cometeu muitos erros, se você está em Cristo Jesus, você é nova criatura. Deus te perdoa, Ele te declara inocente, Ele te declara de volta à presença dEle, sem nenhum pecado pesando sobre a sua vida. Você é perdoado, perdoada pelo Senhor. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que carrega um peso de culpa por um erro do passado, por algo que você cometeu. Assim, o erro aconteceu, a falha aconteceu, mas se você confessou isso para o Senhor Jesus, isso já não pesa mais sobre a sua alma, sobre o seu coração. Você está perdoado no nome do Senhor Jesus. Entender isso é ter certeza da nossa salvação. Compreender isso faz toda a diferença na vida cristã. Nós fomos justificados. O juiz olhou para nós e disse, olha, por causa do sacrifício de Jesus, você está perdoado. Com base nessa obra, eu sempre gosto de citar o fato de que lá na cruz do Calvário, Jesus citou aquela expressão em grego, né? Tetelestai, que era uma expressão usada nesses casos assim, quando algum criminoso cometia algum crime, seus pecados, os seus crimes eram listados numa folha, isso era cravado na sua cela. Mas quando ele cumpria toda a sua pena, ele era então declarado agora inocente, não, declarado livre, com essa frase, com essa expressão, tetelestai, ou seja, está pago, você já não tem mais nenhum crime. De forma que o criminoso, ou melhor, o ex-criminoso, o ex-presidiário, andava com esse papel. E se alguém ousasse acusá-lo de algum crime, ele poderia apresentar aquele papel escrito tetelestai, dizendo, olha, não há mais nenhuma condenação sobre a minha vida, eu já paguei todos os meus crimes. No caso da fé em Jesus, quem pagou pelos nossos crimes e quem nos inocentou, quem pagou a nossa dívida, foi o próprio Jesus. Nós carregamos no nosso coração, na nossa vida, essa marca. Está consumado, foi pago. Não há dívida mais, nenhuma condenação há mais, pesa sobre a minha vida ou sobre aquele que está em Cristo. De forma que se alguém ousar levantar coisas do seu passado ou falar que você não merece, você pode até dizer, eu não mereço mesmo, mas já foi pago. Nenhuma condenação há sobre a minha vida. Que você possa acolher essa palavra no seu coração, saber que não existe coisa mais linda e mensagem mais poderosa pelo fato de sabermos que nós fomos justificados pelo sacrifício de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui com a gente. Se você gostou, deixa o seu like, deixa seu comentário. Fala aí o que você está achando desse estudo de hoje, se fez algum sentido na sua vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima quinta-feira.